Fala galera! Na aula de hoje vamos criar o clássico e maravilhoso, amado e super moderno jogo de Snake, mas usando o nosso caro amigo TypeScript. Então a ideia de hoje é nós usarmos essa linguagem nova e vamos focar bastante na parte de lógica de como construir um jogo de uma forma estruturada, de uma forma organizada e de uma forma muito bem feita. Vamos ver isso? Bora lá? Bora lá! Maravilha e bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o nosso joguinho Snake, como que ele vai funcionar. E para isso vamos desenhar a nossa especificação, desenhar aqui nosso lindo jogo de Snake. Então nós criamos uma pegada retrosaça de Snake. Quando digo retrô, nós criamos um esqueminha de pixels mesmo. Então nós vamos ter um, entre aspas, tabuleiro, né? Um lugar no jogo vai acontecer, onde esse cara é um monte de pixel. Eu já tô com preguiça de desenhar o resto das colunas, tá? Mas assume que todos esses caras têm um espaçamento igual. Jesus amado, tá? Vamos lá. E teremos também os caras das linhazinhas aqui, tá? Então considere que cada um desses quadradinhos é um pixelzinho no nosso jogo, beleza? Então nós temos lá vários pixels. Esse cara teria lá um tabuleiro, vamos por lá. Isso aqui seria um M por N. Ou seja, nós temos lá M colunas por N linhas, ou fileiras, chama como quiser. E claro que dentro do nosso tabuleiro nós teremos lá nosso grande amigo Snake. Tá lá. Parece um dedo cortado, um charuto verde. Então temos nossa cobrinha aqui. Essa cobrinha, obviamente, ela tem uma cabeça. Cobra sem cabeça não dá, né? Então tá aqui. Tá piorando o que parece a cobra. Mas beleza, então temos lá uma cobra. O que mais nós temos no nosso jogo aqui? Nós temos a cobra, nós temos também a comidinha, né? Clássico jogo do Snake, vai ter lá as comidinhas. Então esse retângulo é uma maçã, use sua imaginação. Maravilha! E o objetivo do jogo, como todo mundo sabe, se você nunca jogou Snake, talvez esse vídeo não é pra você. E talvez você esteve preso em uma caverna nos últimos 20 anos. Mas aqui estamos nós, com a nossa cobrinha. E essa cobrinha, o objetivo dela é justamente ela andar e comer as comidinhas. Quando eu digo comer, é a cabeça tocar aquela comidinha. Tranquilo? Como que a cobrinha se movimenta? Ela se movimenta quadradinho, ou pixel por pixel, né? Então, essa cobrinha, vamos supor que ela tá olhando pra cá. Na próxima andada, no próximo rodada de jogo, ou seja, quando o jogo fala assim, ande cobra, essa cobrinha deslocaria o corpo inteiro para a próxima posição, né? Então, a cabecinha estaria aqui. E essa posição do rabinho sumiria e viria pra cá. Então, como todo mundo espera, né? E a ideia é que essa comidinha, ela estará aparecendo. Toda vez que a cobra comer a comidinha, já sabe, né? Uma posição aleatória vai aparecer. Então, vamos supor que a cobrinha comeu essa aqui. Então, uma posição aleatória, por exemplo, poderia ser essa aqui. Esse cara estaria aqui. E a ideia da cobra continuar comendo. Qual que é o desafio do jogo? O desafio do jogo, bem, aqui não é tão grande, mas existe. Você não pode esbarrar nas paredes, ou seja, então, linha vermelha de morte, de sangue. Você não pode bater nessas paredinhas. E também a cobra, ela por alguma razão, não pode tocar no próprio corpo dela, né? Cobras fazem isso, mas acho que é parte do lado lúdico do jogo. Você não pode simplesmente bater em você mesmo, senão você também morre. Nesse caso, o que acontece? O jogo acaba e a tua pontuação será simplesmente o número de frutas que você comeu. Tranquilo? Então o jogo do Snake é basicamente isso. Todo mundo já conhece essa regra, mas estou só passando aqui porque, como eu falei no começo desse vídeo aqui, a ideia é... Isso aqui não é fazer um próximo Flappy Bird ou uma coisa que vai deixar você bilionário, ou talvez vai, né? Vai que você, porra, é um puta comerciante aí. Mas a ideia é a gente falar sobre lógica. Quando eu digo lógica, a gente pegar um problema, no caso que é uma especificação de um problema, nós queremos criar um jogo, e a gente conseguir quebrar esse jogo, ou seja lá qual for o problema, em pedaços menores para poder trabalhar em cima. Tranquilo? Então a ideia é que, dada a nossa especificação, e na vida real, você teria que garantir que você entendeu em geral o que você tem aqui, para justamente você não correr o risco de fazer um software que você não entendeu a especificação e fazer qualquer merda. Então a ideia é que você entendeu bem aqui. Caso fique alguma dúvida, pergunta ao seu cliente, que no caso, sei lá quem é teu cliente, eu sou teu cliente, enfim. Eu quero o jogo do Snake, beleza? Mas eu também sou cliente e sou desenvolvedor, então, sei lá. Mas beleza, então esse é o jogo. E baseado nisso aqui, a ideia agora nossa é fazer este jogo usando o TypeScript em um browser, fazer esse maravilhoso jogo rodar. Maravilha? Beleza? Então, antes de você fazer um código, eu sei que vocês amam fazer código, é meter mão na massa, né? Fazer acontecer. Mas nós vamos pegar essa especificação, esse projetinho, e o que nós vamos fazer, antes de mais nada, nós vamos... Então, vamos até criar lá, vamos criar nossa pastinha.
chamado Snake TS. Vamos entrar na nossa pasta e sair fazendo código, professor? Não, nós vamos o quê? Levantar as especificações do nosso projeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo chamado specs.md. E esse arquivo, vamos abrir ele, specs.md. Aqui estão nossas especificações. Então, quais são algumas das especificações que nós temos? Então, a ideia é realmente pegar essa especificação, esse problema que nós temos aqui, e vamos quebrar ele em pedaços menores. Então, a gente consegue ver várias coisas, vários desafios que um jogo de Snake pode ter, ou qualquer outro problema, um jogo, um problema geral que existe, sei lá, um aplicativo de carona, não sei se já existe uma coisa assim, mas enfim, qualquer problema que aparece, você sempre pode pegar ele e quebrar ele em passos ou pedaços lógicos menores para ficar mais fácil trabalhar em cima. E o jogo do Snake não foge dessa regra. Então, quais são algumas especificações que nós temos e que nós queremos trazer à tona aqui? E a ideia também é que essas especificações, a gente cria ela inicialmente, mas a gente sabe que ao longo do projeto essas coisas podem mudar, tá? Então não se amarra sempre que eu tenho que fazer tudo certinho logo de cara. Não, a ideia é você tentar trazer o máximo que você pode trazer, para já se antever qualquer problema ou que você vai trabalhar em cima, mas tem coisas que ao longo do projeto a gente sabe que podem mudar, tá? Mas quais são algumas especificações que nós podemos falar sobre um jogo de Snake? Então, por exemplo, nós podemos falar que o jogo é um tabuleiro de M por N pixels. Então, essa é uma especificação que a gente quer ter o nosso joguinho em um tabuleiro de pixels. Faz sentido. Mas a cobra começa o jogo posicionada no centro do tabuleiro. Então, a ideia é que eu consigo colocar esse cara lá no meinho, né? Então, outra especificação. Isso pelo desenho não estava óbvio, tá? Então, isso na vida real você tem que perguntar pro teu cliente o que ele quer. No nosso caso, aqui eu já tô falando pra vocês, ó. A ideia é começar bem no central, beleza? A cobra pode andar ao longo do tabuleiro. Então, ela mexe, ela anda, ela faz várias coisas. Ela é fantástica, a cobra moderna. O que mais? A cobra morre e o jogo acaba quando a cobra bate em uma parede ou no próprio corpo dela. Tranquilo? Faz sentido, né? A cobra ganha um ponto quando... Vamos fazer assim, quando uma comida é comida, a cobra cresce de tamanho em unidade de corpo. Unidade de corpo, UC. E também ganha um ponto. Ou seja, então basicamente toda vez que ela come a frutinha, vai crescer e também vai ganhar um pontinho para isso, beleza? O que mais temos especificação interessante aqui? Nós falamos do tabuleiro, então o tamanho do tabuleiro. A cobra começa o jogo posicionado no centro do tabuleiro, faz sentido. Sobre a comida, né? Vamos falar, comida aparece em uma posição aleatória toda vez que é comida. Então, ela começa em algum lugar aleatório e a cobrinha comeu aquilo lá, bum, aparece no novo lugar, né? O que mais nós temos aqui? Deixa eu pensar. Tamanho da cobra. Então, a cobra começa com tamanho igual a 5. Vamos por 5, né? Talvez seja uma coisa que pode mexer depois, mas vamos supor que ela tenha 5 pixelzinhos, 5 unidades de corpo, né? Nossa medida física nova aqui. Sobre o próprio jogo, né? Então, o jogo começa parado e só se inicia quando apertarmos um movimento. Não quero falar de vamos falar tecla já, uma tecla. E já podemos colocar isso, então, né? Então, a cobra é controlada pelas teclas, podendo ir nas 4 direções. Tranquilo? Em relação ao movimento, a cobra não pode ir no sentido contrário do sentido atual dela. É interessante, uma coisa que às vezes acaba esquecendo, né? Então, se ela tá indo pra direita, ela não pode ir pra esquerda, né? Não, a cobra não pode entrar no próprio corpo dela, né? Ela é uma tartaruga. Descendo pra cima, não pode ir pra baixo, direita pra esquerda pra direita, assim, por diante. Beleza! E acho que a última coisa, o jogo acaba e trava quando a cobra morre. Maravilha. E só a última coisa que então o jogo mostra a pontuação ao jogador.
Tranquilo? Então, até que um jogo tão bobo desse aqui, até que tem umas coisas interessantes aqui, né? Isso aqui, às vezes, a gente fica com preguiça de fazer isso, né? Fala, pô, que saco ficar escrevendo especificação e listar verbalmente as coisas. Mas vocês vão ver que ter essa prática de qualquer coisa no mundo de programação, qualquer coisa mesmo, tá? É super relevante você entender a lógica com qual você vai trabalhar. Porque isso aqui, você vê que cada um desses carinhas, de uma forma ou outra, são problemas menores que, se você resolver esses problemas menores, você resolve o problema maior, que no nosso caso é o próprio jogo. Tranquilo? Então tem essa prática de levantar as especificações e daí sim começar a trabalhar. Então, dada a nossa especificação, o que nós vamos fazer agora para começar a trabalhar com TypeScript e trabalhar com o nosso amigo browser? Porque nós sabemos que o browser ele não tem suporte ao TypeScript. Mas lembra que o TypeScript nada mais é do que uma linguagem com que eu posso passar o transpilador TypeScript em cima e transformar em JavaScript. Então, tranquilamente posso trabalhar com TypeScript, entre aspas, e trabalhar com esse cara do browser. Como que faremos isso? Vamos lá. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, chamar esse cara de index.ts. Vou colocar simplesmente um console.log aqui. Então, hello world tá lá, só quero depois testar se esse cara vai estar lá, então por enquanto só um logzinho. Vou colocar aqui um index.html, criar lá o nosso amigo HTML5. Vou chamar esse cara de snakejs, snakeTS. Esse cara de snakejs, usando o regex aí, beleza? Então, tem esse cara aqui. O que mais preciso fazer? Então, nós temos lá nosso amigo HTML, por enquanto só existe lá. Nós temos nosso amigo index.ts. E esses dois caras, eles não podem conversar diretamente um com o outro, tá? Então, HTML não interpreta TypeScript, não é uma linguagem que tem suporte. Mas HTML entende JavaScript. Então, como que eu posso fazer para esse cara entender ou conseguir ler as coisas que eu estou fazendo? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Criar um nosso amigo script lá. E esse cara, o source dele, vamos fazer o seguinte. Index.js. Se eu coloco index.js aqui, este cara, duas formas de trabalhar aqui, tá? Mas a forma que eu prefiro, eu poderia tentar abrir esse arquivo diretamente, só abrir o arquivo e ver o que acontece, mas vamos fazer o seguinte, vamos rodar um servidor para isso, tá? Tem 500 mil formas de você fazer um servidorzinho local para testar um arquivo. Nós vamos usar aqui hoje, no próprio VS Code, tem um cara chamado Live Server. Então, este cara, cadê o Live Server? Tá aqui, ó. Instala esse cara aqui e nós conseguimos rodar um servidorzinho que vai abrir um arquivo local para nós já no servidor, tranquilo? Então isso tem algumas vantagens perante você abrir o arquivo diretamente, porque daí os browsers vão aceitar algumas coisas a mais que eles aceitariam só abrindo o arquivo, tranquilo? Então nós vamos fazer aqui agora, então como já está instalado o Live Server na minha máquina, se eu vier aqui e colocar lá Live Server Open with Live Server, então este cara vai abrir para mim. Colocar pra cá, fechar isso aqui. Beleza, então está lá o nosso cara SnakeJTS. Vamos comprovar que esse cara, bem, já tá com o título ali, né? Mas eu posso colocar lá um H1 Hello. E repare que esse cara já recarrega sozinho, então ele tem hot reloading embutido nele. Então já é um cara que vai facilitar a nossa vida para justamente conseguir trabalhar com isso. Mas uma coisa que você reparar, se eu abrir o console aqui, esse cara fala, ó, seguinte, eu tentei puxar um cara lá. Eu tentei puxar o index.js, só que esse cara, ele não existe. Onde está o index.js? Vou colocar aqui, ó. Ele não consegue achar. E claro, esse index.js, ele não existe mesmo, tá? Porque nós temos um arquivo aqui chamado index.ts, mas nós não temos um arquivo chamado index.js. Então, para isso, agora sim, vamos começar a entrar no mundo do TypeScript mesmo, tranquilo? Então, o que vocês vão instalar para esse projeto? Então, vamos usar um Yarn. Se quiser usar o NPM, tanto faz, tá? Mas eu prefiro o Yarn. Yarn init, vamos começar o nosso projeto, colocar um traço Y para ele falar sim para tudo e só criar um package.json. A partir daí nós temos já um package.json. Aqui, tranquilo? Então este cara, opa, abriu o package.json errado. Então esse cara a princípio não tem nada lá. Vamos instalar algumas coisas aqui. Então se eu der um yarn add -d, TypeScript. Então esse aqui vai instalar o TypeScript nas dependências de desenvolvimento desse cara, porque lembra que o TypeScript não é um cara que vai produção, ele é um cara que só serve para você desenvolver. Este carinha aqui, uma vez instalado, vai aparecer lá no teu package.json e nós vamos colocar um script aqui. Então, se eu colocar script, VS Code vai ser gente boa. Se eu colocar um start, este cara, eu quero que vocês escrevam tusk aqui, beleza? Qual que é a ideia do tusk? Então, esse aqui é o transpilador TypeScript. Então, se eu vier aqui no minha linha de comando,
dar um zoomzinho aqui. Exagerei. A pasta aqui tá lá, né? Então temos lá o index.html, index.ts e assim por diante. Então, se eu der um yarn start aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai rodar o scriptzinho start e ele vai chamar tal do Tisk. O Tisk é o transpilador do TypeScript. Então, dou um yarn start aqui. O que o Tisk vai falar? Vai falar várias coisas. No nosso caso aqui, desculpa, tem que fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, index.ts. E se der um yarn start agora, este cara vai transpilar o index.ts e se eu for ver aqui nos meus arquivos, agora aparece um index.js. Tranquilo? Então ele transpilou. Vamos até abrir esse index.js. Se eu vier aqui, cadê meu index.js? Olha lá, repara que ele tem lá, claro, nesse caso ele vai ser idêntico, porque este arquivo aqui não tem nada de TypeScript, ele simplesmente é um JavaScript da vida. E este cara aqui, ele transpilou para isso. Se é a mesma coisa, não tem problema não. Mas o mais importante é, se eu vier para cá, então, como eu mudei meu cara de local lá, eu tenho que reabrir meu servidor. Então, se eu vier aqui, deixa eu colocar um Stop Live Server e um Open Fly Server. Espero, beleza. Tá lá nosso amigo Hello. E agora eu espero que veja lá, ó que legal, no console aqui, tá nosso amigo lá, o nosso amigo Hello World. Beleza? Então, é assim que eu tenho um arquivo TypeScript transpilado para JavaScript rodando dentro do browser. Maravilha? Então, beleza. Temos isso aqui, já provamos que nós existimos. O que mais que eu posso fazer? Então, eu não quero olhar para o index.js, tá? Eu não quero ficar... eu não estou interessado em ver o JavaScript produzido. Eu confio que o TypeScript vai produzir um JavaScript legal. Então, esse cara eu não vou abrir, mas eu vou trabalhar com meu amigo index.ts aqui. Beleza? Então, dado isso aí, o que eu posso mudar um pouquinho rapidinho no nosso start aqui? Eu não quero também, toda vez que eu fizer alguma modificação aqui, ter que rodar o yarn start e de volta recarregar aqui para ele puxar o arquivo novo. Então, não. Então, o que eu posso fazer, uma opção que esse cara aceita, é se eu colocar um watch aqui. Então, esse cara, a ideia é que quando eu falo TypeScript watch, ele vai ficar assistindo a pasta que nós estamos dentro aqui. E qualquer modificação, ele vai retranspilar o cara. Retranspilar, né? Palavra bonita. Mas ele vai criar os JavaScripts de volta e daí ele vai atualizar sozinho lá. Tranquilo? Mas antes de poder usar este cara diretamente, nós vamos criar mais um arquivo aqui. Então, ó, venha comigo dentro do nosso projeto. E vamos colocar lá um cara chamado tsconfig.json. Beleza? Esse cara, só vou aqui, ó, pegar. Então, este cara, o que é o tsconfig.json? Vocês nunca viram isso aqui antes, mas isso aqui nada mais é do que uma forma de você falar pro transpilador TypeScript quais são as configurações que você quer para ele. Então, é uma forma de você conseguir configurar o que ele vai fazer. Então, nesse caso, eu quero algumas coisas, tá? Então, eu quero passar algumas opções para o compilador. Eu chamo de transpilador, mas pode chamar de compilador também, tá? Uma delas é o module. Então, esse aqui eu vou passar ES 2015. Vou passar aqui também para ele o target. Target passar ES 2015 também. Quero suporte para esse cara. Module resolution. Este cara vai ser Node. E por último, vou colocar lá o outdir. Esse cara vai ser o build, tá? Por enquanto, a única coisa que importa mais para vocês é esse cara aqui, tá? Então, outdir, ele vai falar seguinte, você reparou que o TypeScript estava gerando tudo. Eu tinha um arquivo index.ts na raiz, ele transpilava, ele criava o index.js na raiz também. Eu acho isso um saco porque isso acaba misturando o teu código fonte com um código gerado. Então, tipicamente, você vai colocar esse cara em uma pasta específica. Então, esse outdir serve para isso, tá? Esse podia ser dist, podia ser build, qualquer nome assim. Mas que é uma forma de você justamente fazer esse cara, o TypeScript, gerar o JavaScript dentro de uma pasta que não seja na raiz. Então agora, antes de dar um watch aqui, se eu fizer o mesmo esquema lá que eu fiz antes, se eu der lá um yarn start, este cara vai rodar. E se a gente olhar a nossa estrutura de pastas, repara que agora existe lá uma pasta chamada build. E se eu ver o que tem dentro do build, tem simplesmente um index.js que, como obviamente nós sabemos, este cara nada mais é do que nosso Hello World lá. Beleza? Então, por enquanto, o que eu vou fazer, eu vou matar o index.js da raiz. Esse cara não precisa por mais nada. E aqui no index.html, só preciso mudar a referência. Vou colocar aqui build para build/index.js. Porque agora, este cara, repara que voltou a apontar lá para aquele index.js original, né? Tranquilo? Então, esse cara aqui, podemos falar mais sobre ele depois, mas por enquanto tem esse tsconfig para usar. A última coisa que eu quero fazer, então, agora é justamente usar o nosso amigo watch. E se eu fizer isto, quero lá um yarn start. Repara que ele vai comentar agora que ele começou no modo compilação em watch mode. E qualquer coisa que eu fizer, porque aqui no lado direito,
Este cara tá recarregando sozinho o HTML porque o live server tá fazendo isso. E aqui embaixo, em relação ao JavaScript/TypeScript, este cara, ele vai, toda vez que eu salvo, repara que ele recarrega, mas ele já recarrega usando um novo arquivo JavaScript. Beleza? Então é uma forma de ter um ambiente um pouco mais gostoso de se trabalhar. Então isso basicamente é nosso setup, nossa configuração para conseguir rodar aqui o TypeScript dentro do browser. E a ideia é agora começar a falar sobre o nosso lindo, maravilhoso joguinho de Snake. Daí de hoje, então nós vamos fazer isso aqui em 2 vídeos, tá? Porque esse jogo, ele é simples, tá? Ele não é uma coisa muito complexa, mas como eu quero que a gente trabalhe bem em cada um desses pontos e trabalhe bem o lado da lógica, nós vamos separar em 2 partes. Então, a aula de hoje que nós vamos fazer é justamente trabalhar com TypeScript, entender? Ter o ambiente funcionando, que já temos aqui. Mas a gente focar em conseguir fazer esse cara aparecer na tela. Então, o primeiro detalhe nosso será funcionar, aparecer na tela, sem muita jogabilidade, só meramente o visual do troço. Então, esse cara vai aparecer lá. Mas mais importante que isso é focando em lógica e 2, usando o TypeScript justamente para alavancar e tornar nosso código muito mais expressivo e robusto do que seria um jogo simplesmente em JavaScript. Então, você vê um monte de tutorial em JavaScript por aí de Snake, mas de TypeScript, só uns 1000, tá? Então, tem bastante também. Mas enfim, vamos focar aqui na minha versão que você não. Beleza, bora lá. Fazer o jogo acontecer. Nós podemos não olhar para os node modes, não importa aqui. Vida real seria mais coisa, tá? Seria Git, tem um monte de outras coisas aqui, mas para nosso ambiente atual aqui está de bom tamanho, beleza? Então voltamos para o index.ts. E o que nós vamos fazer agora aqui? Eu quero fazer o seguinte. Então, como que nós vamos montar nosso jogo? Deixa eu fechar essa barra lateral. Dê nosso jogo. Então, para a gente poder alavancar as coisas básicas de HTML, e CSS e TypeScript, então a ideia aqui é não usar Canvas, não usar essas coisas mais avançadas e ser as coisas corretas para um jogo, mas vamos fazer puramente em JavaScript e HTML e CSS. Até diria que é puramente JavaScript, TypeScript e CSS, porque o HTML aqui você vê que é tão trivial, é tão bobo, quase não inclui HTML. Mas como é a tecnologia que o browser entende, então ele tá lá, beleza? Mas vamos pensar como funciona esse jogo aqui. Ao de hoje, então nossa ideia será focar no lado mais visual, né? Quando eu digo visual, vamos abrir nosso quadro branco, preto de volta aqui. É basicamente a gente conseguir ter as coisas visuais mesmo. Então a gente conseguir ver a cobrinha, ver a comidinha, ver o tabuleiro. E o do visual do Snake não tem muito mais que isso, né? Você pode ligar, pode ter alguma, sei lá, cobra come, explode alguma coisa, não sei. A nossa versão não tem essas coisas, né? Aqui é a raiz, aqui é Snake 1973. Então vai ser o mais simplão possível, justamente pra gente focar no lado de lógica. E porque meu design não é dos melhores. Graças a Deus existem designers no mundo. Então, lado visual, a ideia de hoje é o quê? A gente conseguir desenhar a cobra, desenhar o tabuleiro, desenhar a comida. Mas esses caras desenhar já com lógica, tá? No sentido de nós vamos desenhar ele em posições que façam sentido. Uma lógica de o que fazer com esses caras. Tranquilo? Então, para fazer isso, vamos voltar para o nosso amigo HTML e vamos colocar aqui um cara, board, pode ser board, né? Esse cara será o nosso ponto de referência porque nós vamos trabalhar com o nosso tabuleiro. O nosso tabuleiro, esse cara aqui, a ideia é que esse cara seja basicamente essa monstruosidade aqui de pixels que teremos lá. O nosso boardzão será basicamente um porrada de pixel e esses pixels vão acender ou apagar de acordo com a lógica do jogo. Se a cobrinha tá lá, se a comidinha tá lá e assim vai. Então, a gente precisa pegar uma referência para esse cara, né? Então, se esse board existe aqui, por mais que isso aqui é TypeScript, lembra que TypeScript e JavaScript não tem muita diferença. Se eu estou em um ambiente de browser, o TypeScript consegue pegar as coisas que existem no mundo JavaScript de forma normal. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Vamos criar um conchboard. Este cara vai fazer lá um document.getElementById. Nosso ID lá era board, né? Então, tá lá nosso amigo. E aqui vamos começar a falar um pouquinho sobre TypeScript, tá? Esse document getElementById, este cara, como ele pega um elemento do browser, da DOM, mas ele não sabe o que está sendo passado aqui, até porque pode ser uma coisa que pode ser aleatória, né? Ele pode pegar nada. Então, este cara, ele não consegue saber de antemão que valor que ele vai pegar. Se ele está referindo a um elemento que é um botão, é um elemento que é uma div, é um elemento que é um header, não tem como ele saber de antemão porque ele não tem essa informação na hora que eu estou escrevendo o código.
Mas, usando TypeScript, nós podemos informar para ele, porque nós somos pessoas educadas e legais. Então, em vez de colocar só HTML element aqui, que é o que ele retorna normalmente, se ele só retornasse isso sempre, eu não precisaria colocar isso, tá? Se só me importasse com isso, não precisaria. Mas eu quero já especificar que esse cara é um HTML div element. Beleza? Então é uma forma de já falar, ó, seguinte, esse cara que está retornando não é um HTML element, ele é desse tipo específico. Agora, esse cara vai reclamar porque ele fala o seguinte, este cara retorna um elemento, ele não dá nenhuma garantia que isso aqui vai ser um div, então esse cara não poderia receber este valor, porque esses dois valores são conflitantes. Mas eu, como um sagaz desenvolvedor, eu sei que eu confio no que eu estou fazendo e eu sei que esse board aqui é um div. Aqui, eu sei disso. Então o que eu posso fazer, e falar para o TypeScript, é fazer o seguinte, esse cara, puxa ele da forma normal, mas com um tipo, aceite que esse cara é um HTML div element. Eu errei o botão de volta. Ali. Aceite que é isso, tá? Tá pra cá. Então esse cara realmente aqui é um elemento div. E ele vai parar de reclamar porque ele fala, ah, beleza, então já que você tá falando que esse cara é isso aí, não tem problema nenhum esse cara ser aqui. A ponto que se eu matar esse aqui agora, não tem problema algum, tá? Porque o que ele vai receber aqui, ele é o HTML div element, porque do lado direito ele tá falando que esse é desse tipo. Então, duas formas de fazer. Se você quiser deixar explícito, tá lá. Tranquilo? Mas nós estamos falando de lógica e tudo mais. Quando a gente fala de lógica, eu não quero me importar muito com a questão de HTML, essas coisas. São coisas visuais que o engenheiro não trabalha muito bem com visual, ele trabalha bem com questão de lógica, né? Então, o board é isso, mas eu não me importo muito de ser um div, ser etc. Só que eu tenho alguma referência para ele, tá? Para garantir que eu consigo pegar ele, vamos dar um logzão. Então, se eu voltar agora para o meu amigo aqui, vamos separar aqui. Como que está esse cara? Repare que tá lá, né? Então, div e board tá ali. Beleza? Simples assim, simples assim. Próximo cara nós vamos criar aqui. Então, agora que nós temos uma referência, esse cara já está funcionando, já está conectado com o HTML, vamos criar mais um arquivo e vamos chamar esse cara de snake.css. Vamos trabalhar com bom e velho CSS purão aqui. E para o nosso amigo board, vamos fazer o seguinte, vamos dar para garantir que ele existe, né? Então, se der um background black, lá um width, 100 pixel, height, 100 pixel. Isso aqui, claro, eu preciso agora também adicionar o CSS para cá, né? Então, para adicionar o CSS, link, rel, style sheet, href, vai ser o snake.css. Se eu não fiz nada de errado, como isso é só CSS e o browser entende, beleza, tá lá, né? Então esse carinha está lá, nosso quadradão pretão lá no canto. Vamos já fazer algumas adaptações de estilo. Então esse cara tá com uma margenzinha ali pelo jeito, né? Então se eu colocar a margem 0, voltar para cá, maravilha, consegui colocar no cantinho. Então nosso board está lá. Eu quero fazer até aproveitar e colocar uma corzinha de coisa retrosaça. Se eu pegar isso aqui, por exemplo, pegar esta cor, um cara daquela coisa de celular velho, lembra que o celularzão antigo que você tinha que jogar Snake? Era essas cor de diarreia, de criança ali. Então tá lá nosso tabuleirinho, nós sabemos que ele existe, ele no caso, ele tá aqui, mas eu já tenho acesso dele já no lado programático das coisas, né? Então o que eu posso fazer com esse cara? Então vamos lá, o tabuleiro, a ideia básica dele, o que é? Então a gente pegar nossos specs aqui, o jogo é um tabuleiro de M por N pixels. Então isso é um valor, MN é arbitrário. Isso podia vir a entrada podia ser do usuário, o usuário poderia escolher lá quantas colunas, quantas linhas que quiser, algo do gênero. Nesse caso não vamos fazer isso, tá? Vamos colocar valores estáticos. Eu vou fazer isso do lado do JavaScript. Então eu vou criar algumas constantes aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos criar um arquivo separado. Constantes.ts. E aqui eu vou colocar um const board columns. Opa, deixa eu fazer isso uppercase. Isso será quantas colunas? 50 colunas? Acho que é demais por enquanto. Vou colocar 20 e vou colocar board rows. Então, tabuleiro colunas, tabuleiro fileiras. Se é colocar outro nome, que number, algo do gênero, fica à vontade, tá? Aqui eu vou só chamar disso. E colocar 15, por exemplo. Claro, como isso aqui tem um arquivo separado e TypeScript tem suporte a módulos, até se você for olhar para o nosso amigo tsconfig lá, a questão de configurar ele desse jeito justamente é para poder ter suporte de módulos.
Aqui que eu quero fazer é dar um export e dar um export. Porque daqui no meu amigo principal, se eu fizer lá um from constants, esse cara eu consigo puxar lá o board columns e board rows. Para garantir que isso está certo, vamos ver lá se esses dois caras estão aparecendo corretamente. Não, o que eu fiz de cagada? Ah, claro. Então, se eu voltar agora para o index.html, falta fazer uma coisinha aqui, tá? Nas versões novas HTML, mas existe mais um campinho no script que eu posso fazer o seguinte, um cara chamado type. E esse type, ele aceita um parâmetro chamado module, que ele vai entender que este cara trabalha com módulos. Então, o código está lá, está trabalhando com módulo. Que isso daí permite que ele possa fazer essa importação do import, export das coisas e entender algumas palavras específicas como o export. Então isso é um jeito de fazer isso. E se eu não fiz cagada? Fiz cagada sim. Claro, fiz a cagada que eu sempre esqueço quando é TypeScript Browser, é que este cara aqui, se eu não colocar a pontuação no final, na hora de transpilar para lá, ele vai não mandar esses dois carinhas juntos. Então coloca constants.js e daí esse cara, por ser a Deus aqui, graças a Deus funcionou. E se eu vier lá pro nosso amigo console.log, está lá. Então, seria um vídeo meu sem umas cagadinhas básicas, né? O que é a vida do desenvolvedor sem umas cagadinhas básicas? Então bora lá. Então agora nós temos a maior parte do suporte que a gente precisa em termos de conseguir trabalhar, o ambiente está de pé, funcionando. Então beleza, já consigo importar coisas de outros arquivos, tem lá acesso ao HTML, então tudo parece estar indo suavezinho. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer, então se nós queremos fazer o lado visual e o tabuleiro meio que a base de tudo isso aí, vamos criar nosso tabuleiro, né? Como fazer isso? Bem, antes de escrever código para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos nós vamos vir aqui para o nosso amigo CSS. E a ideia desse cara aqui, vamos antes em CSS garantir que esse cara tem o visual que nós queremos. E depois a gente parte e passa essa lógica lá para o lado programático. Aqui é um pouco mais fácil de mexer, tá? Mas lá, você vê que também não é muito difícil. Então o que nós queremos no nosso tabuleiro? Então, dado nossa telona que nós temos aqui, eu acho que seria bacana a gente pegar este cara aqui e fazer ele simplesmente ocupar a tela inteira. Então, ser um tabuleiro que ocupa tudo que tem no espaço, né? Forma de fazer isso? Em vez de dar valores fixos, você poderia ligar lá 100% e 100%. Se eu fizer isso aqui e voltar para cá, mas meu Deus, o que aconteceu? É que foi 100% o saco porque isso tem a ver com o container pai, tá? Depende de quem que é o pai dele para ele ocupar 100% daquele pai. Mas se o pai não tem 100%, ele também não vai ocupar aquilo lá. Uma forma de você forçar esse cara a ter o tamanho da tela inteira é você usar outra unidade, que é o tal do VWVH. Então VW significa use 100% da largura da tela e o VH significa use 100%, ou no caso que usar 100, né? Então 100% da altura da tela. Então se eu fizer isso aqui, voltar para cá, tá lá nosso lindo verde cor de vômito. Então ele já está aparecendo, tranquilinho ali, bonitinho, de bola, né? Beleza, então o que mais? Então o que mais é que nós agora queremos fazer pixels, né? Fazer quadradinhos, retângulos no caso. Quadrado é um retângulo, né? Tecnicamente. Então nós queremos fazer esses pixels na tela. Como faremos isso? Então, existe N formas de fazer isso. A galera muitas vezes gosta de fazer, eu vou adicionar cada um dos pixels e definir o tamanho do pixel. Quem poderia fazer, vamos supor o seguinte, board pixel, cara, lá, fazer isso. E vamos aqui no nosso board, vamos colocar um pixel dentro. Então, vamos fazer um cara lá que é classe pixel. Isso é possível? É possível. Eu poderia vir aqui e fazer lá, width, sei lá, 50 pixels. Height 50 pixels e background color lá, black. Quem enxergasse, cara. E se eu voltasse para cá, teria lá um pixel 50 por 50, né? Então isso válido, funciona, mas eu prefiro trabalhar de forma mais dinâmica, mais programática, um pouco mais deixa as ferramentas trabalharem por nós, né? Ao invés de eu definir aqui um tamanho em particular, o que nós vamos fazer aqui é fazer este cara usar um tipo de display especial. Que display é esse? Então, o maravilhoso grid. Então, esse cara aqui, fantástico, tá? Quem trabalhou sem o grid, quem trabalhou sem o Flexbox, sabe o quão útil esses caras são. E se interessar, um dia eu posso fazer uma aula só sobre o grid, porque esse cara tem várias coisas interessantes. Mas o grid, como o nome diz, do inglês, basicamente, grade, ou... grade. Esse cara, ele consegue fazer
uma gradezinha de posições que você pode trabalhar. E o legal dele é que tem várias formas de trabalhar com ele. E uma delas é justamente você falar o seguinte: ó, você é do tipo grid. Se eu só salvar aqui agora, você vê que, cara, o que tá acontecendo? Bem, repara que tudo que tá aqui, esse pretão, tem a ver com o mero pixel que está lá. Então, se eu não falar nada, o grid só pegou o único filhote dele, ó, esticou ele ao máximo e ele fez um grid aqui lá. 1 por 1 daquele grid, daquele único filho que ele tinha. Se eu vier aqui adicionar outro cara, vamos pular um pixel 2, só pra gente ver isso. Pixel 2, fundo blue. Repare agora que ele já separou em 2. Então ele tá fazendo uma lógica bem inteligente sozinho, tá? Não tinha que fazer quase nada. Mas a gente não quer fazer isso, né? Não quer pixel 2, não quer nada disso aí. Voltar pra cá, vamos matar o pixel 2. O que nós queremos na prática? Nós queremos que este cara, que o board, esse cara, ele seja inteligente a ponto que ele vai dividir já a tela de forma sozinho. Deixa o browser fazer isso pra gente. A gente não precisa ficar definindo sozinho essas coisas. Então o que eu posso fazer é usar um dos atributos aqui, que é o Grid Template Columns. E o que eu posso falar, cara? Esse Grid Template Columns, ele aceita alguns valores falando assim, ó, seguinte, este cara, as colunas que eu quero vão ser tal largura e você dá um jeito de trabalhar com isso. E o mesmo vale para linhas, tá? Então esse cara tem outra opção aqui que é o Rows. E vamos supor lá que eu quero fazer, sei lá, 2 linhas. 200 pixels e 200 pixels. Se eu vier pra cá, e cair aqui, e vier no meu board, então repare lá que tá até difícil por causa da cor, tá? Mas se eu passar por cima, tem lá um carinha justamente mostrando as linhazinhas que estão formando no meu grid. Então, repare que ele colocou essa estrutura de grade justamente ali de acordo com a especificação que eu pedi. Tanto que se eu vier aqui e colocar lá mais um cara, 200 pixels, ele vai criar mais uma linhazinha para mim. Repara agora, tá 200, 200, 200 e cada uma das colunas do jeitinho que eu pedi lá. Tranquilo? Mas eu não quero fazer tamanho fixo. Eu quero fazer um cara que ocupe a tela inteira. Uma opção interessante que existe aqui é um cara chamado FR, tá? Um FR basicamente fala assim, ó, uma fração do espaço que sobrou depois que você colocou os caras de tamanho fixo. Então, se eu salvar agora, para o que vai acontecer. Se eu ver aqui, tinha um cara de 200 pixels, um cara de 500 pixels e um cara simplesmente que pegou o resto do espaço que sobrou. A ponto que se eu for lá e pegar esses 3 caras, um FR, ou deixa eu colocar 2 caras, um FR, voltar pra cá, repare lá que tem 2 colunas agora que tem o mesmo tamanho e um cara de 500 pixels. E se simplesmente colocar lá um FR aqui, esse cara vai justamente ter 3 colunas idênticas e o tamanho dele, repare que ele vai ser proporcional sempre ao espaço que ele tem. Eu falei, ó, eu quero 3 colunas, mas eu quero que cada uma das colunas ocupe o espaço que sobrou, no caso, todo dele, mas cada uma delas tem uma unidade desse espaço que sobrou. E se eu fizer a mesma coisa aqui com a parte de baixo, vamos colocar um FR, um FR, então nesse caso eu teria 3 colunas e 2 linhas, cada uma ocupando o mesmo tamanho. Beleza? Nosso caso aqui, como meus pixels pode ser um valor que muda, né? Às vezes eu quero mais, menos. Outra função interessante que ele tem, vamos supor lá que eu quisesse, sabe, eu quisesse 20 colunas. É meio sacalzão ficar fazendo isso aqui, né? Um FR, lalalala. Então o que eu posso fazer é usar uma funçãozinha que ele possui aqui no CSS mesmo, que é o tal do repeat. E esse cara aceita o número de vezes que eu quero repetir e a unidade que eu quero colocar lá. Então se eu salvar aqui agora, este cara vai continuar do mesmo jeito. Mas isso aqui é útil porque se eu colocar 30, por exemplo, agora esse cara, repare que tem lá 30 coluninhas iguaizinhas uma à outra. Então acho que dá para começar a entender onde nós estamos chegando com isso, né? Porque no nosso caso, a gente está falando aqui de 20 e 15. Então eu poderia vir aqui, colocar 20, e para as linhas, o que eu poderia fazer é colocar 15. Se vier para cá, voilá, lá está nosso lindo mosaico, nosso lindo retângulos de pixels que nós criamos na nossa tela. Só que se eu fizesse aqui em CSS, pelo menos a forma como o HTML funciona com o JavaScript de forma normal, esse cara estaria morto aqui em 20 e em 15. Tá? Então o que eu vou fazer é, eu não vou deixar esses 2 caras aqui, porque eles dependem de um valor que vem do mundo programático. Então eu salvar aqui agora, repara que ele vai perder toda aquela gradezinha. Mas o que eu posso fazer, aqui do lado de cá, é colocar lá um board.style. Lembra que esse board é um elemento, né? E se der um ponto aqui, grid, ele vai ter uma opção lá, grid template columns. E esse cara vai aceitar uma string igualzinha como aceitava lá o CSS. Então o que eu posso colocar aqui é colocar isso.
E mesmo esquema lá. E você ver aqui, voltamos com o nosso valor mágico lá. Mas como esse aqui é um mundo programático, interessante isso, é que você vai para cá e colocar lá 50 e 40, por exemplo. Vá lá, venho para cá. Repara agora que nosso cara, teoricamente, deveria... Não tem. Por quê? Por quê? Só que, claro, esse cara, essas duas strings estáticas, não tem graça alguma, né? Então agora eu quero passar para esse cara justamente os valores programáticos que nós temos ali, né? Então, eu já tinha lá o board, falamos board rows. Então, tá lá nossos dois amigos. Se eu salvo isso a princípio igualzinho, né? Então lá 20 e 15, né? Mas se eu vier aqui, olha que maravilha, esse cara for 50 e 40, volto para cá. Olha que coisa linda ali. Já separado em vários retângulozinhos de lado. Eu não gostei de 40. Opa, claro, coloquei errado aqui. 50 e 45, por exemplo. Então, esse carinha tá lá. Olha que bonitinho. Ficou bonitinhozinho, né? Legal. Então, esse cara aqui... E o legal quando você trabalha de forma programática assim... É que vamos supor que eu quisesse fazer o número de pixels... Não baseado assim, eu quero 50, eu quero 45. Sei lá, eu quero um valor maior, menor. Mas baseado no espaço que eu tenho na tela. Então, uma coisa que eu poderia fazer é, por exemplo, usar o window.inner width. Então esse cara aqui é um cara que tem o tamanho em pixels da tela, né? Então eu poderia usar isso de algum jeito. Então, por exemplo, pegar esse cara e dividir lá pelo tamanho que eu quero, sei lá, 50, que seria a quantidade de pixels que eu quero, por exemplo. E isso sempre daria 50 pixels para aquela devida tela. Enfim, tem várias formas diferentes de se pensar aqui. Em termos iniciais, nós temos aqui nosso boardzinho, né? Eu vou fazer o seguinte... Vamos colocar esse cara aqui. Então, setup board. Colocar essas coisas dentro de uma funçãozinha. Porque, repare que nós estamos simplesmente fazendo a inicialização desse cara, né? Então, esse cara até vou passar para cá. O board é tal coisa. Fazer isso. Claro que aqui eu vou ter que colocar um let, né? Porque ele está pegando referência lá embaixo. Então, depois o que eu posso fazer... Por enquanto, dá um setup board, né? Então esse cara não aceita nada por enquanto. Tá lá. E se fizer tudo certo, continuamos com o nosso tabuleiro bem bonitinho ali, né? Maravilha! Então, tabuleiro básico nós temos. Inclusive, se a gente quisesse fazer, a gente não quer trabalhar com as constantes aqui dentro, né? Eu quero fazer essa função um pouco mais testável, por exemplo. Então, o que eu poderia fazer é aqui, passar columns para ele e passar rows para ele. E daqui, em vez de usar as constantes direto, essa função poderia ser um pouco mais genérica, né? Muitas vezes é útil fazer isso. Só que aí começa a ficar um lado mais interessante de TypeScript. Então, vamos começar a dar um pouco mais de parrudez para esse cara. Então, vamos falar que esse cara aqui, por exemplo, é number. Esse cara é number. E interessante. Então, beleza. Nós temos o nosso tabuleiro, mas nós não temos nada dentro do tabuleiro, né? Porque se a gente voltar para cá, o que nós vamos ver visualmente nesse cara aqui, que nós temos um gridzinho, mas esse cara não está preenchido com nada. Então, o grid ele só faz o posicionamento, mas a gente precisa colocar alguma coisa dentro deste grid. Então a ideia agora, vamos lá, é justamente preencher nosso amigo board com alguma coisa. Então, o que será este alguma coisa? Bem, a gente está falando de criar um tabuleiro que justamente ele tem pixels, né? Então a ideia aqui, justamente aqui no nosso setup board, já tem uma funçãozinha que está fazendo essa inicialização desse cara aqui, né? O que eu vou fazer aqui é, vamos fazer lá um add pixels board. Este cara, o que vai acontecer? Então, nós precisamos adicionar o número de pixels para o board, e o número de pixels nada mais vai ser do que o número de colunas versus o número de linhas. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um forzinho de i que vai de columns versus rows. Então aqui vou de 0 até esse número aqui e mais. Ou seja, então eu vou passar por todos os índices. Então pensa agora que se a gente está trabalhando com um nosso gridinho, dessa forma linear, pensa que o primeiro cara lá de cima no canto esquerdo seria o 0, do lado de cima o segundo cara de esquerda para direita seria o 1, 2, 3 e assim vai até chegar no último pixel que seria lá o coluna versus linhas versus menos 1. Então esse seria o último cara, né? Então para isso vamos fazer o seguinte, vamos para cada um desses índices, vamos criar um pixel. Então pixel vai ser o quê? Nesse caso, como a gente está adicionando elementos dinamicamente, então a gente precisa criar o elemento. Porque não adianta nada, né? Se eu vier pra cá, eu não consigo adicionar no braço aqui, fazer lá, cria lá um cara pixel, depois criar outro. Não, eu tenho que fazer de forma dinâmica porque o número de pixels é dinâmico, né? Então, consequentemente, precisamos fazer isso de forma um pouco mais programática ali. Forma de fazer isso aí, document.createElement, está lá.
E esse cara será um divzinho. Então isso aqui é nativo do browser mesmo, tá? Então repara que o pixel já vai ter o tipo que a gente espera lá, que é um div. E o que esse cara vai ter? O que o pixel tem de especial? Na verdade, ele não tem nada de especial, ele é um div. Só que o que nós vamos fazer com ele é adicionar a ele um class name de pixel. Meramente isto. E este cara aqui, esse pixel, ele será a base para nós trabalharmos depois justamente de como nós vamos pintar, ligar e apagar os pixels ou desenhar se é uma comidinha naquela posição, se é a cobra ou se não é nos dois. Então a gente precisa de uma referência para esse pixel aqui. Como faremos isso? Faremos da seguinte forma. Vamos criar um vetor aqui, chamado pixels. E este cara é um vetor, concordam? Mas melhor ainda, vamos fazer o seguinte, fazer que este cara aqui é um vetor o que é? É um vetor de HTML div elements. Então isso será um vetor de divs. E aqui, em pixels, nós vamos empurrar nosso amigo pixel para lá. E para que o TypeScript não reclame de nada, né? Então, se eu fizesse que fosse só fosse outra coisa, sei lá, string, esse cara ia reclamar porque o tipo do pixel não bate, né? Mas no caso aqui, como é um development, ele fala, beleza, tudo certo lá. Então esse cara aqui, maravilha. Só que antes de só fazer o empurrar aqui, vamos adicionar esse pixel para o board. Então se for lá dar um board.append child, posso fazer isso? E adiciono o pixel. Ou seja, isso aqui é só para o nosso amigo board colocar o pixel dentro dele. E a princípio lá no HTML teremos lá o elementozinho no DOM do pixel adicionado. Se eu salvar aqui, a princípio tá lá. Mas se a gente voltar lá para o nosso amigo HTML, se eu olhar para cá agora e abrir esse cara, repare que eu vou ter lá uma porrada de carinhas justamente de pixels. Tranquilo? Por enquanto esse cara não tem estilo. Então vamos deixar um pouco mais fácil de enxergar. Umas coisas sobrando aqui. Vamos lá. Vamos colocar lá um board pixel. Opa. Board pixel. E esse pixel será o quê? Vamos para este cara. Vamos passar parecido com o pai. Tá fazendo um pouco mais escuro. Bem, antes para vocês poderem enxergar esses pixels, vamos colocar um black ali. Voltar para cá. Tá tudo lá. Maravilhoso, né? Só que sem espaçamento é difícil. Então o que eu posso fazer aqui no CSS do board é dar um gap. Então isso aqui nada mais é do que dar um espaçamentozinho nessa grade. Então se eu colocar lá, por exemplo, 5 pixels. Repare que ele coloca lá um espaçozinho de 5 pixels entre cada uma dessas unidades da grade. Mas achei que foi demais. Vamos colocar então 2 pixels. Começando a ficar meio retrosão. 1 pixel. Interessante. 1 pixel. E acho que eu vou fazer o seguinte agora. Colocar este cara como 1. Acho que fica um pouco mais... Eu fiz, rapaz. Volto pra cá. Então realmente agora tá aquele carinha lá. Então meu cara principal tem essa corzinha vômito forte. Parte de trás vômito fraco. E é uma forma de se distinguir, fazer aquele visual retrosão, velho, feio, tosco, tá lá. Então temos nossos pixelzinhos. Então repare se eu passar por cima aqui, eu consigo enxergar todos eles. Inclusive, se eu vier aqui no nosso código, só agora para facilitar a nossa vida, você der lá um pixel.textContent e passar para ele i. Ele vai reclamar que não é string, né? Então vamos passar uma stringzinha para ele. E vier para cá, olha que lindo a indexação dos nossos pixels. Então esse cara vai de 0 até 749, que suspeito que seja, qual que era o valor lá? 30 versus 25, né? Maravilha. Então beleza. Então temos aqui, adicionando nossos pixels e aparentemente nós temos lá esses caras posicionados. Até vou tirar a parte de texto aqui, tá? Aqui só para ilustrar. E isso eu quero fazer mais um teste, tá? Se eu adicionar mais uma classe aqui, então se eu colocasse lá pixel.snake, aqui colocasse lá um blue, blue mesmo. E aqui em um cara aleatório, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em um cara aleatório if i igual a, sei lá, 17, pode ser. Pixel.className é igual a pixel e snake. Vou acertar esse aqui. Salvei. Princípio, olha que maravilha. Então o cara 17 tá lá. Se eu colocar esse cara em outro valor qualquer aqui, 126, sei lá o que é, vai estar uma posição aleatória. Maravilha. E o último cara lá era o 749, que era o cantinho maravilhoso. Show de bola, né? Então a gente já consegue pintar na nossa tela algumas coisinhas, significando que nossos pixels já existem, já estão posicionados, e agora conseguimos pintar eles de acordo com os índices deles. Beleza? Então, só para deixar bem claro aqui, nosso tabuleiro, por enquanto, ele está em uma indexação linear, então ele vai de 0, 1, 2 por diante.
Mas em seguida vocês vão ver logo mais que eu quero trabalhar com um posicionamento de coordenadas. E já vamos falar sobre isso rapidinho. Então, baseado nos nossos specs para a aula de hoje, o jogo é um tabuleiro de M por N? Me parece que sim, né? Então esse cara aqui parece que tá checkzão, né? Que tá show. Fizemos. Agora vamos começar a falar sobre nosso amigo Cobra e o lado visual, né? Então a Cobra começa o jogo posicionado no centro do tabuleiro. Precisamos agora dar um pouco de conceito do que é a Cobra. Então, algumas coisas que eu vou puxar aqui que são o lado mais visual. Também, que mais que seria? Comida aparece. Também. O que é visual aqui? O jogo mostra a pontuação ao jogador. Beleza, então vamos atacar a próxima coisa que seria nosso amigo Cobra. Como fazer isso? Pode seguir um pouco a lógica também de a gente justamente ter uma cobra, poder criar uma divzinha lá, poder trabalhar com o lado do HTML, mas a partir do momento que nós já temos lá o cara que se amarra ao mundo HTML, que faz essa conexão, esse acoplamento entre lógica e o lado visual, quanto mais você puder evitar esse mundo de ficar tocando isso aí e pensar muito mais em lógica, você vai ver que é muito mais fácil a gente começar a pensar e resolver problemas. Então, no caso da cobra, como que eu vou saber onde a cobra está, o que ela está fazendo, que posições ela está, etc. Então, o que eu vou fazer aqui, e nós vamos ordenar um pouco essas coisas depois, vamos organizar um pouco melhor, mas o que eu vou fazer é criar lá um const snake. Ou até eu fazer o seguinte, snake coordinates. E este cara vai ser simplesmente um vetor de coordenadas. Porque no fundo, o que é a cobrazinha? Se a gente voltar para o nosso quadrinho branco aqui, concorda que nossa cobra nada mais é do que uma posição, outra, outra e outra. Então, no fundo, ela não tem nenhuma característica além do fato que ela é formada de posições. Então, ou no caso, coordenadas, né? Então, ela é formada pela coordenada... Vou pegar meu rabisco aqui. Ela é formada por essa coordenada X aqui. E por essa coordenada Y aqui. Então, se eu quero saber onde está a cabeça, está nesse X aqui, Y aqui. Segunda posição, está nesse próximo Y... próximo xzinho, né? Nessa posição, assim por diante. Né? Nesse exemplo, eu posso falar que a cobra está tudo no mesmo Y, ou seja, está na mesma altura, mas cada posição está em um X diferente. Né? Então, vamos supor que fosse X igual a 7, sei lá. Essa aqui seria o 6, o 5, o 4, o 3. Credo que letra feia. Então, no caso, seria uma forma de eu saber quais são as posições que formam aquela cobra, é só eu ter as coordenadas. Então, lá tem a posição 7, vamos supor que aqui seja Y4. Seria o 7,4, o 6,4, o 5,4, 4,4 e o 3,4. Isso seria suficiente para definir o que a cobra está fazendo. Então, onde ela está, só isso que eu preciso saber. A única informação que eu preciso é coordenadas da cobra. Então, para isso, faz sentido? Eu vou simplesmente ter um vetor que guarda coordenadas. Tranquilo? Mas, o que eu posso fazer aqui? Vamos supor que antes de eu pensar em onde colocar essa cobra, eu poderia realmente escrever a coordenada aqui, né? Então, eu poderia falar x igual 10, y igual a 5. Isso funciona? Funciona. Inclusive o TypeScript te ajuda um pouco, tá? Ele fala assim, beleza, olha o que esse cara é. Esse cara aqui é um vetor de esse x, y. Mas, enfim, nada me impede de vir aqui e colocar lá ABC e outra coisa aqui, e mais um campo e assim por diante. O TypeScript vai aceitar isso? Ele vai, porque você não falou o que é um vetor desse cara. Ele é um vetor repara ali, sei lá, de coisas, várias coisas diferentes aí. Então, este cara aqui, quando eu não explicito o tipo, o problema é que o TypeScript ele consegue chutar um pouco, mas ele é limitado o que pode fazer. O mais interessante é que eu simplesmente trabalhar com um vetor aleatório, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um novo arquivo aqui, types.ts, e aqui vamos definir alguns tipos. Então, alguns tipos que nós vamos usar ao longo do nosso projeto. E repare que nós esbarramos com o nosso primeiro tipo agora, chamado coordinate. Ou coordenada, né? E o que é esse tipo de coordenada? Esse cara nada mais é do que um x, que é um número, y, que é um número, e solamente. Não tem mais nada, a coordenada não tem outra coisa além de x e y, né? Então, se eu exportar esse cara, export, então, repare que exportar um tipo funciona do mesmo jeito que você exportar uma função, um valor, qualquer coisa lá. Então, export type, coordenada, é um xy. E o que eu posso fazer aqui agora, que torna esse cara mais interessante, é falar que esse snake coordinates, esse cara é um vetor. Puxou certo? Puxou certo, né? Puxou o types ali. Esse cara aqui é um vetor de coordenadas. E repare que agora ele está falando bonitinho, tudo certo. Mas se eu viesse aqui com classe Z,
Pô, cara, não existe Z em coordenada. Ou teria que criar um tipo diferente de coordenada 3D, sei lá, porra, Snake 3D é a pica, hein? Mas beleza. Então aqui não tem problema algum eu replicar esse cara, porque realmente ele é um vetor de coordenadas. Maravilha! Então o legal disso aqui é porque agora eu sei que tipo que ele é. E melhor ainda, se eu pegar lá o Snake Coordinates e pegar um valor dele, ponto, ele sabe que existe o X e o Y, porque eu falei, ah, beleza, o Snake Coordinates é um vetor de coordenadas. Então, essa é a inteligência da TypeScript nos ajudando a autocompletar, dar robustez ao nosso projeto. Então, como a ideia, por enquanto, é simplesmente fazer a cobra aparecer em algum lugar, vamos criar uma funçãozinha também chamada setup, setup snake. Pode ser? Enfim, esse nome aqui acho que tá ok. E o que essa função vai fazer? Então, nessa função, a ideia dela é fazer a inicialização. Vamos até colocar initialize, né? Initialize snake. Então, vamos inicializar a nossa cobra para as posições originais dela, iniciais dela. Então, quais são as posições iniciais dela? E mais interessante que isso é, o que eu espero que uma função que inicializa a cobra retorne? Eu poderia fazer lá, snake coordinates recebe alguma coisa aqui, mas se eu puder deixar uma função pura, deixar uma função que ela só retorna o que eu quero dela, em geral isso é melhor, tá? Se isso não faz muito sentido para você, não esquente muito, mas tipicamente isso é melhor para você poder testar aquela função. As funções puras são muito mais fáceis de testar. Então essa função, a ideia dela é que ela vai retornar um vetor de coordenadas. E que justamente o que ela vai retornar é o que eu vou usar como a cobra depois, tá? Então a ideia é que depois esse cara vai receber esse initialize snake aqui. Tranquilo? Então, o que compõe a cobra? Então, como que eu vou fazer aqui? Então, pelo esquema da cobra, voltando para o nosso cara aqui, a cobra é formada por várias posiçõezinhas, né? Inclusive por uma cabeça. Baseado na nossa especificação, a gente falou aqui nos specs que a cobra começa o jogo posicionado no centro do tabuleiro. Então, eu vou aceitar que centro, e melhor ainda, vou até pegar, no caso, a cabeça da cobra, que também é uma coordenada. Este cara, eu vou falar que ele está no centro. Mas o que é o centro do tabuleiro? Por enquanto, deixa eu colocar 00 aqui. Centro do tabuleiro, nós temos as informações do que é quantas posições tem o tabuleiro, né? Inclusive, o que a gente pode fazer é falar que nós temos duas entradas aqui, columns e row. E nós podemos realmente colocar esse cara no centro. Como que eu posso colocar ele no centro? Bem, simplesmente pegando lá. O que seria o X do centro? Qual que seria o cara no centralzão ali? Eu colocar columns dividido por 2, né? Vou colocar o rows dividido por 2. E faz sentido, isso é o centro do cara. Só que o único problema é que esse cara pode ser um valor ímpar, né? Então, se for ímpar, ele vai dividir e vai dar uma coordenada quebrada. Nós não queremos isso. Então, consequentemente, vamos arredondar este cara para baixo. Opa. Para baixo e para baixo. Porque a gente garantir que esse cara vai ter um valor centralizado. Para checar isso aí, vamos dar um console do head. Vamos chamar simplesmente nosso embaixo, initialize snake. Vamos passar board columns para ele. Board rows para ele. Opa, broadcast, não, porra. Board rows. E vamos ver o que nosso amigo console vai falar ali. Ele falou 15 e 12. E faz sentido, né? Porque atualmente nós estamos com 30 e 25. Então 15 é exatamente metade de 30. E 25 como número ímpar. Ele vai quebrar, mas redondando para baixo, que é o 12, né? Então faz sentido. Que inclusive é o centro de 25 ali. Então beleza. Nossa cabecinha está na posição correta. Show. Mas nós precisamos de todo um resto de um corpo, né? Então precisamos dessas outras posições aqui. Então, como nós vamos fazer esse cara? Nós falamos antes, né? Que as outras posições, as coordenadas, elas estão no mesmo Y. Ou seja, o Y vai ser o mesmo da cabeça. Só que o X, cada um deles vai ser uma posição anterior. Ou seja, o X vai decrementar. Porque eu estou considerando que eu tenho uma matriz vai de lá para cá. Então, o X aumenta de esquerda para direita e o Y aumenta de cima para baixo. Então, assim que está meu sistema vetorial do nosso amigo Snake lá. Então, consequentemente, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que agora iterar sobre o número de posições que vão existir na cobra. E cada posição tem que decrementar um X. Então, lembra que a gente falou aqui na nossa spec que a cobra vai ter 5 unidades de corpo? Então, se vier na constante, posso criar mais uma aqui, né? Colocar lá initial snake size. Vou colocar 5. Então, se quiser mudar de 2 para 5, para 10, mesmo vamos supor que quisesse fazer um cara que fosse metade do tabuleiro, pode colocar um board columns dividido por 2. Fica a teu critério, tá? Dividido por 4, sei lá o que.
Mas enfim, no nosso caso aqui, vamos trabalhar com 5, que me parece que tá ok. Mas qualquer coisa que mudou lá. Então, já desse lado, o que eu quero fazer é... Vamos fazer o seguinte, vamos rodar... Vamos fazer um for mesmo? For i igual a 0 e menor do que a gente chamou de initial snake size. É isso, né? I mais. Então ele não puxou lá do... Puxa as constantes, meu amigo. Beleza, puxou, né? Então, beleza. Se eu fizer de I a 0 até I, até esse cara aqui, ele vai fazer todas as posições, mas repara que cabeça já tem aqui fora, né? Eu já fiz a cabeça. Dá pra colocar menos 1 aqui ou colocar 1 lá, né? Então, se eu fizer isso aqui, cada vez que eu rodar, qual que é a ideia? É que a coordenada nova, então, body coordinate, o que ela vai ser? No caso, é uma coordenada. Este cara vai ser o quê? O x dele é meramente o head.x, só que esse cara, uma posição a menos cada vez, né? Então, no caso, menos o i. O primeiro cara na verdade, vou fazer isso aqui 1, esse aqui, né? Aí fica mais fácil. Já começa certinho aqui com o i. Então, esse cara aqui, menos 1 na primeira vez, menos 2 na segunda, menos 3 na outra, menos 4 e acabou aí, né? Porque no 5 ele não vai chegar. E no caso, o y é a mesma coisa que o head.y. Esses caras estão na mesma fileira ali, né? Então, isso aqui nada mais é do que cada um dos pixels, cada um dos bloquinhos da coordenada que produz o corpo da cobra. Então, o que nós podemos fazer aqui, vamos criar lá um const body mesmo, snake, e vamos inicializar ele com head. Então, já vamos adicionar a cabeça aqui, e cada vez que esse cara rodar, vamos fazer lá um snake.push body coordinate. E, por último, vamos retornar nosso amigo Snake. Tranquilo? Faz sentido? Aqui até poderia colocar lá o coordinate array. Poderia fazer, mas como esse aqui já é um vetor de uma coordenada, repare que o TypeScript vai falar, ah, beleza, você já sabe disso aí. E é por isso que ele não vai reclamar na hora que retornar esse cara, mesmo sem tipo, porque ele já sabe que esses dois caras são iguais. Tranquilo? Faz sentido esse cara? Então a ideia agora, uma vez que eu consigo inicializar isso aqui, vamos ter um snake em algum lugar. Depois vamos organizar isso melhor, tá? Então, o snake... Cadê nosso... Já tinha aqui antes, né? Aqui. Vamos colocar lá em cima por hora. Então, este cara... Snake coordinates. Vamos fazer lá um... Snake coordinates. Recebe isso. Então, ele é inicializado. Mas se eu salvar agora, simplesmente eu tenho as coordenadas, tá? Então, eu posso até imprimir isso. Vamos dar um console.log do Snake aqui. Vamos ver se ele não fez uma cagada lá. Então é um cara de 5 posições, faz sentido. E para lá, 15 e 12, 14 e 12, 13 e 12, tudo de bola. Então parece tudo certo, né? Os x estão corretamente descendo e o y é sempre o mesmo. Mas eu não vou ver nada porque eu não estou pintando a cobra, né? Esse cara não tá aparecendo na tela. Então um cara que eu vou fazer agora, para justamente conseguir pintar as coisas na tela, vamos criar um método chamado paint. E normalmente em jogos, quando você tem um método que pinta alguma coisa mesmo, esse cara vai ser chamado de paint, tá? Então isso aqui basicamente é... O que ele vai fazer? Ele vai pintar a tela com o que ele tem que pintar. No nosso caso, tem poucas coisas, tá? Então, o que ele precisa fazer são 3 coisas. A primeira delas é limpar o tabuleiro. Então, tipo entre gráficos de jogos, que no nosso caso aqui é mais ou menos isso. A primeira coisa que você faz é simplesmente limpar tudo que tem na tela. Você limpa o tabuleiro. Você tem que zerar tudo porque no próximo quadro que você vai pintar, você tem que... É mais fácil você zerar tudo e repintar do que você tentar fazer um diferencial, só matar uma posição e colocar para outra. Isso dá mais trabalho. Então você vai lá e limpa tudo, ou seja, zero o cara. E aí para cada coisa que eu quero desenhar, no nosso caso é a própria cobra, depois a comida, você vai lá e pinta aquilo lá. Então, beleza. Como nós faremos essa questão de pintar as coisas, vamos fazer esse controle e coisas visuais, tipicamente nós podemos delegar para o CSS, vamos fazer isso mesmo, né? Vamos trabalhar através de classes. Então, como fizemos antes lá mesmo, né? A nossa cobrinha, vamos fazer ela ser preta. Acho que a preta é uma cor, parece aquela corzinha de celularzinha, né? Então, a ideia é que o pixel que terá a cobra nela, justamente terá a classe também Snake junto com o pixel e que fará a cor de fundo preto também. Vamos já fazer isso, adiantar isso para nosso amigo Food, que será a comidinha. Aqui podemos colocar um chocolate, pode ser corzinha lá. Enfim, lá do visual do troço tá basicamente pronto. O que a gente tem que fazer agora é justamente essas coisas que a gente comentou sobre o pintar, né? Então, primeiro deles, e como nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos pegar todos os nossos pixels
Então, lembra que nosso tabuleiro é feito de pixels. Aponto até, vamos fazer o seguinte. Este boardzinho aqui, repare que esse cara, por enquanto, e me parece que não fará sentido, esse cara não precisa ser uma coisa universal. Então, com o escopo do projeto inteiro. Vamos fazer só um conchboard local aqui. Aí. Que daí esse cara simplesmente só vou usar aqui dentro e aparentemente não precisa usar em outro lugar, né? Mas quem realmente vai ser útil para mim vai ser o nosso amigo Pixels. Então, o Pixels, vou dar um for each, onde cada carinha aqui, cada um dos pixels nesse vetor é um pixel. E a ideia é justamente fazer, para cada pixel que existe no nosso quadro, fazer alguma coisa com ele. A primeira coisa que a gente vai fazer com ele é limpar ele. Então, limpar o tabuleiro é o quê? Eu simplesmente falar que todo pixel ele tem uma classe só. É o pixel. Tranquilo? Porque isso aqui, caso antes ele fosse pixel e snake, a partir do momento que eu estou fazendo isso aqui, eu estou subscrevendo, então esse cara está removendo aquela classe de snake ou food que for e está escrevendo só pixel. Beleza? Maravilha. Então, aqui estou limpando o tabuleiro. Se eu fizesse isso aqui, eu mataria todos os carinhas. Show de bola. Segunda coisa, eu quero desenhar a cobra. Então, desenhar a cobra, que é o objetivo nosso agora. Como que eu farei isso? Então, nosso caso aqui, nós temos lá nosso amigo Snake Coordinates. Eu vou mexer isso aqui. Quer dizer, eu tenho as coordenadas que eu posso usar ali, né? Então, tendo essas coordenadas, o que eu tenho que fazer simplesmente eu tenho que checar se a coordenada do pixel atual é igual à coordenada do corpo da cobra. Ou seja, se aquele pixel naquele momento, aquele atual pixel que nós estamos vendo realmente faz parte do corpo da cobra. Se isso for o caso, daí eu teria que fazer lá, isso aqui é pixel snake, por exemplo. Então, if eu colocaria essa classe, tranquilo? Mas como que nós faremos essa comparação? Então, para isso, porque nós estamos trabalhando com dois sistemas aqui, a gente está trabalhando com um sistema aqui dos pixels linear, ou seja, aqui nós temos uma coordenadinha linear, e podemos até checar isso aqui dando um log aqui. Então, nosso amigo linear. Se eu chamar esse paint aqui embaixo, vamos fazer o seguinte, chama o paint, e mais ou menos. Se eu ver para o nosso amigo console aqui, repare que vai dar aquela coordenada linear, né? Mas, lembra que o nosso amigo cobra, então os snake coordinates, este cara aqui, esse cara não é linear. Então, lembra que este cara aqui, ele está em coordenadas x, y. Então, eu preciso transformar um cara para outro. Qual que vai ser? Bem, vamos criar aqui um arquivo separado chamado helper, ou helpers.s. Eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma funçãozinha que vai fazer justamente a conversão de linear para coordenadas ou vice-versa. Justamente para conseguir checar se uma coordenada é aquela posição linear ou a posição linear é aquela coordenada específica. Então, como fazer isso? Vamos criar duas funções aqui. Então, const coordinate to linear. Então, essa vai ser a nossa funçãozinha aqui. Vai transformar em uma coordenada e pegar essa coordenada e transformar para linear. Então, bom, no TypeScript que esse cara facilita a nossa vida, né? Em termos de o que a gente espera de parâmetros e saídas. Então, eu posso receber aqui um coordinate, que é uma coordenada. Vamos só colocar o .js aqui. Nosso caso aqui é aspas simples. E o que isso vai retornar? Vai retornar um number. Eu lembro que uma posição linear nada mais é do que um númerozinho, né? E qual vai ser a lógica de transformar esta coordenada para um linear? Então, por exemplo, se eu tenho um cara lá que é x 5, y2, esse cara será o que linearmente? Então, se eu olhar para o nosso desenho aqui, voltar para cá, concorda que se o cara tá na coluna 5, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, nesta coluna aqui, e este cara está na linha 2, ou seja, na linha 1, linha 1, linha 0, linha 1, linha 2, então esse cara estaria nesta posição específica aqui, né? Então eu precisaria transformar o x5y2 para um cara que fosse 0, 1, 2... Nesse caso que a gente tem... Quantas colunas tem mesmo? Eu já esqueci. Nós temos 30 colunas, ou seja, vai de 0 a 29, daí de 30 a 5... Meu Deus do céu. A 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ou seja, esse cara tem que ser a coordenada linear 64. Então, basicamente, o cálculo que tem que fazer que é pegar o y, este cara, descobrir qual das linhas que é, multiplicar pelo número de colunas e simplesmente somar o x em cima. Então, simples assim. Como fazer isso em código? Então,
bora lá. Então, a ideia a gente falou ali, isso aqui daria 64, né? Se nós erramos em um cálculo lá. Então, isso transformaria... Como que faria? Pega lá... Ah, então, falta mais uma informação aqui, né? Além da coordenada, eu tenho que saber lá o número de colunas. Então, columns, que é um number. Então, resposta será o coord de y. No caso aqui, este cara, por exemplo, seria 2. Este maluco vezes colunas. Então, colunas, no caso, por exemplo, seria 30. Então, 30 vezes 2 é 60. É mais o coord x. Teoricamente, esse cara dá lá nossa posiçãozinha, né? Então, a gente falou lá 30. Se fosse y vezes 2 é 60, mais 5 é 65. Ah, não, claro, ficou 64, mas na verdade no zero. Então, 60, x5 realmente, que seria 65, né? E daí faz parecer que isso faz sentido. Então, 2 vezes 30 daria 60, mais x5 daria 65 ali. Maravilha. Vida real que eu faria? Criar um arquivo de teste, eu testaria esse cara para verificar se ele funciona para todos os casos que a gente esperava e pronto. Aqui, como está simplificando a nossa vida por enquanto, vamos simplesmente só pegar esse cara e fazer isso. Eu não precisa nem ter os colchetes ali. Posso dar um export aqui. E daí realmente teria uma funçãozinha que poderia transformar de coordenada para linear. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer uma função const is coordinate equal to linear. Ou seja, então a ideia vai ser a coordenada é igual ao linear. Então esse cara aqui, a ideia é que ele retorne um booleano falando assim, essa coordenada corresponde exatamente a essa posição linear. Como fazer isso? Mesmo esquema. Se eu passar para ele um coord, que é uma coordenada, um linear, que é um number, e claro, a gente tem que passar também colunas para fazer o cálculo lá, também é um number, esse cara retorna um booleano. E qual que é o nosso cálculo? É simplesmente fazer lá, if coordinate to linear dessas informações, o coord e columns, esse cara for igual ao linear, tá lá, return true, né? Daria para fazer isso, else, return false. Mas que verboso que a gente foi, né? Esse cara não precisa ser tão grande assim. Vamos simplesmente fazer isso. Retorne isso. E aí já vai retornar um booleano, né? Então simplesmente, como esse cara simplesmente tem uma linha só, né? Não precisa ter o return aqui. Basta ele simplesmente lá fazer isso aqui. Maravilha. Eu posso exportar esse cara. A princípio, eu acho que não preciso exportar isso aqui. Talvez nem precise. Preciso meramente exportar esta funçãozinha aqui maravilhosa. E daí aqui, nosso amigo, aqui sim na hora de fazer o pintar, lembra que a ideia era justamente fazer esse if aqui, né? Então aqui que eu posso fazer é is coordinate equal to linear. Já vai importar sozinho lá em cima, né? Beleza? Daí nesse caso sim, realmente eu faria lá o pixel class name, recebe isso aí. Mas que coordenada e qual linear que estamos testando aqui? Então, o coordenada e linear que nós vamos testar justamente é o linear, qual a posição do pixel, e para cada posição da cobra que existe no vetor dos snake coordinates, fazer este teste. Então, testar cada uma das coordenadas que existem no corpinho da cobra. Então, aqui, eu vou fazer também, parecido com o que eu fiz lá em cima. Snake coordinates, for each snake coordinate. Então, bora lá. Aqui eu vou fazer este ifzinho aqui. Que era o primeiro elemento mesmo, o primeiro deles era a coordenada? Era a coordenada, né? Então, snake coordinate. O próximo cara é o que? É o linear. Aqui no linear. E também este cara, a gente faz lá o board columns. Em relação aos parâmetros dessas funções, que aqui no Paint poderia passar para ele colunas e tal, isso aqui nós vamos deixar um pouco melhor na aula que vem, tá? Por enquanto a ideia é mais falar de lógica mesmo. Então, beleza. Nesse caso aqui, if esse cara passa esse teste, ele vai lá e mete esse pixel snake. Essa classe pixel snake. Se salvar agora e não fizemos nada errado, se voltarmos para agora nosso carinha, olha que maravilhoso está a nossa cobrinha pintada lá. Provar que isso funciona, se eu vier aqui no cara que inicializa a cobra, e se eu fizesse lá isso aqui, menos 2, né? Só pra gente ter uma cobrinha menor, salvei, maravilha. Se fosse menos 3, a gente vai lá e beleza, né? Então, tranquilo. Então, este cara está funcionando da forma que a gente espera, bonitinho. E em termos visuais, se nós temos já pixels, se nós temos já cobrinha,
falta agora a gente conseguir desenhar nossa amiga comida. Como que funcionará a comida para gente conseguir fechar nossa aula de hoje com assim, muito amor, já prontos para encarar o desafio da semana que vem? Então, para fazer a comida, então, a lógica da comida do Snake é super simples, tá? Voltando para o nosso tabuleiro aqui. Lembra que a comidinha, ela aparece em uma posição aleatória, né? Pode aparecer aqui, 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 aqui. Mas quando a gente começa pela primeira vez, gera uma posição aleatória. Toda vez que ela é comida, mesmo esquema, ela vai aparecer em alguma posição aleatória. Dá pra ser um pouco mais preciso que isso, mas por enquanto vamos considerar só isso, tá? Vai aparecer em uma posição aleatória qualquer. Então, para fazer isso, vamos até inclusive aproveitar que nós temos já um arquivo de helpers. E vamos fazer uma funçãozinha const random coordinate, porque simplesmente eu quero gerar uma coordenada randômica. Então, claro, dadas as restrições do nosso tabuleiro, né? Então, se eu vier para cá, o que essa função espera, o que ela retorna? Então, obviamente, eu espero gerar uma coordenada. O que ela vai poder receber para fazer essa coordenada? A gente sabe que se a gente quer gerar uma coordenada randômica, obviamente esse cara tem que estar dentro dos limites do nosso tabuleiro. Não adianta gerar uma coordenada na puta que pariu lá, tem que estar contido dentro dos nossos limites. Então, aqui podemos passar columns, que é um number, rows, que é um number. Dados esses limites, agora eu consigo gerar um x, y aleatório qualquer. Para fazer isso, também super simples. O que eu posso fazer vamos retornar x e y. O que vai ter de valor nesses caras? Só colocar um zero. Eu espero colocar um valor aleatório para x, aleatório para y, mas desde que o x obedeça às colunas e desde que o y obedeça às linhas. No JavaScript, que nós temos para gerar valor aleatório, math.random. Esse cara ele gera um valor de 0 a 1, 0 incluso, 1 não incluso. Então esse aqui seria qualquer coisa de 0 a 1. E isto aqui pode simplesmente multiplicar as colunas. Porque se ele gera de 0 a 1 e 1 não incluso, se ele for 0, coluna 0, tá ok. E se ele for quase 1, 9.999, mas que não é 1, vezes colunas, esse cara vai dar um valor menor que 1, mas pode ser quebrado. Mas a forma de forçar ele a ser um número inteiro, ele tem que ser inteiro, né? Porque a nossa matriz trabalha com valores, posições inteiras, coordenadas inteiras, é dar um floor nesse cara. Aqui. Forçando então o x a ser um valor que vai cair nessa faixa. E para o y, idêntico, mesma coisa, né? Só que em vez de columns, aqui nós vamos meter rows. Consequentemente, esse cara é isso aí. Como só retorna um trocinho ali, vamos fazer o seguinte, vamos retornar simplesmente esse objeto, tá? Não tem necessidade de fazer um return explícito lá. Posso matar isso aqui também. E beleza. E não esqueça de exportar esse cara. Vida real. Passa o teste, vê se ele está gerando um valorzinho ali. Por mais que coisa randômica é meio sacal testar. Mas enfim, é uma forma de você garantir que esse cara tá tendo um valor legal. Voltando pro joguinho aqui. Vamos criar mais um cara. Mais cara de food coordinate. E esse cara, em vez de um vetor, simplesmente é um maluquinho aqui. Beleza? Vamos criar uma função parecida com a gente fez lá com o Initialize Snake. Vamos fazer aqui um const generate food. Então. E este cara, simplesmente, vai fazer o seguinte. Ele vai lá falar que o food coordinate é random coordinate de... O que ele espera é board columns, board rows. Tranquilo? Não importou isso aqui. Importou. Beleza. E agora temos uma função chamada generate food. Se isso aqui funcionou, esse cara vai ter um valorzinho lá. Tendo esse valorzinho, que é uma coordenada, a gente precisa desenhar essa comida em algum lugar. Então, para isso, é muito parecido com o que a gente fez aqui. Só que em vez de ter que passar por várias coordenadas, porque o Link Cobra tem várias posições, né? Este cara não tem várias posições, ele tem meramente uma. Então, a comparação vai ser muito parecida, só que em vez do Snake Coordinate, agora esse cara será o Food Coordinate. E se isso for verdade, em vez de Pixel Snake, esse cara será Pixel Food. Se nós viermos aqui e colocar lá Generate Food, faço isso, salvo lá, mas olha que coisa linda. Recarrego, recarrego, recarrego. Olha lá, não é que parece que esse cara está aleatório? Que bonito, que demais isso aí, né? Adorei, porra, por isso que eu tenho ela inteira lá. Mas enfim, temos comida voando por aí. Tranquilo? Então, novamente, a assinatura dessas funções, como eu tô falando, que uma delas retorna as coordenadas, outra tá gerando lá dentro. Isso a gente vai limpar na aula que vem, tá? Mas isso aqui é mais pra gente começar a pegar bem essa lógica.
última coisa mesmo, lado visual. Tá voltando pro nosso speczinho aqui. Nós queremos fazer, então até vamos completar uma listinha aqui. A cobrinha tá lá. A cobra começa com tamanho 5C, verdade. Começa com posição aleatória, boa. Essa parte aqui eu vou deixar aberto, porque não fez parte de ser comida, mas tudo bem, ela tá aparecendo lá. E o jogo mostra a pontuação. Vou deixar por enquanto aberto também, mas a gente tem que fazer isso, né? Pra treinar esse lado mais visualzinho. Pega os pinos no microfone aqui. Vamos fazer a última coisa aqui. E este cara, como ele é uma coisa estática, eu até vou vir pra cá. Fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um amigo... chamar ele de HUD. Ou display, se preferir. Enfim, eu chamo de HUD porque é termozinho de videogame, né? Mas pensa que simplesmente é um lugar que vai ficar uma coisa visual quando é parte do jogo, que é só pra mostrar informações. Isso tipo a gente chama de HUD em jogos. Esse HUD, repare que eu tô colocando aqui já. Eu posso explicitamente... vamos até fazer aqui em cima. Já definir as coisas dele, porque é uma coisa estática, tá? Então a única coisa que vai mudar dele vai ser a informação lá dentro. Mas em relação ao visual dele, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Body Composition Relative. Isso não deve quebrar nada. Se eu salvar, voltar pra cá, tá tranquilo lá, né? Beleza. Mas o HUD agora, o que eu quero fazer é colocar um Position Absolute. Isso é forçar ele estar fora do fluxo de posicionamento e vai estar na posição absoluta ali em referência ao body. Vamos colocar um top 0, um left 0, colocar lá um padding de, sei lá, 20 pixels, 10 pixels, uma coisa assim. Color white. Que mais? Font family. Vamos colocar em um Gil Sans, né? E font size de, sei lá, 32 pixels. Então é o seguinte, já vamos colocar a informação inicial nele, porque isso aqui nós vamos mudar depois, tá? Este cara, vamos colocar aqui em score 0. Se eu faço isso, olha que beleza! Já aparece nosso amiguinho lá em cima. Inclusive, eu vou dar uma cor de fundo pra ele, tá? Então, vou colocar lá um background, RGBA, sei lá, ali, um azulzinho. Então, 0, 50, 200 e 0.5. Olha como fica. Bonitinho, bonitinho. Vamos só mexer o padding aqui, acho que é o contrário, fazer 10 e 20. Ah, melhor, né? Então, beleza. Então, temos nosso HUDzinho aqui com a nossa pontuação. Que a ideia depois é justamente este cara aqui, toda vez que nós formos comer uma pecinha a colar. Na aula que vem nós vamos estudar a lógica de movimento, como ele comer comidinha, etc. Essa pontuação vai subir e se o jogo acabar ou quando ele for começar, vai dar uma mensagenzinha pro jogador qual o status do jogo. Beleza? Então, dado isso aí, o lado visual do nosso jogo tá basicamente completo. Maravilha, né? Então, beleza, galera. Tomara que vocês curtiram essa aula aqui. Se curtiu, se te ajudou, tesão pra caramba. Se você começou a entender a lógica desse jogo aqui, tenta você mesmo fazer e fechar esse jogo com toda a lógica que nós falamos da especificação, sem assistir a aula. E daí, quando na próxima aula que a gente vai mostrar a solução final para esse joguinho aqui, compara a sua solução com a minha, com a nossa solução que estamos juntos aqui, para ver se a lógica está indo bem e se a forma como a gente está segmentando cada um dos pedaços dos problemas que compõem o jogo do Snake está facilitando a tua vida. Beleza? Então não se esqueça, se você curtiu esse vídeo, se te ajudou, indica para seus colegas desenvolvedores ou não desenvolvedores para entrar nesse mundo maravilhoso, para aprender junto, para a gente crescer como desenvolvedores, ganhar dinheiro, enfim, a gente tornar o Brasil um pouco mais tecnológico, um pouco mais desenvolvedor como um todo. Beleza, galera? Então é isso aí, aquele abraço e até a próxima aula. Tchau!